Nesses últimos dias, tenho sido muito acionado por dezenas de pessoas me procurando para dar mentoria técnica para o processo seletivo da Supera. Esse é o tema de hoje, mas se você não me conhece, meu nome é André Reis, sou professor de marketing farmacêutico há 15 anos, ajudando pessoas como você a ingressarem na indústria farmacêutica e desenvolverem carreira. O processo seletivo da Supera é extremamente interessante porque ele traz uma inovação. Mas antes de começar a falar também sobre o processo em si, deixa eu caracterizar o laboratório. A Supera é uma joint venture entre a Eurofarma e a Cristália. Se você não conhece nenhum dos dois laboratórios, ambos são tradicionais, com cerca de 50 anos de existência, e a Eurofarma é um top laboratório nacional. Ela é a líder de prescrição no Brasil e terceiro lugar no ranking geral do setor farmacêutico. A Cristália também é uma potência dentro do universo hospitalar e também com uma ação na biotecnologia. Quando essas empresas se juntaram numa parceria em 2011 para criar a Supera efetivamente em 2012, eles buscavam essa sinergia para acessar novos mercados e também trabalhar de forma integrada nos sistemas internos, por exemplo. No ano passado, foi feita a junção entre os cadastros médicos das duas empresas. Na prática, o que aconteceu? Como o médico é um só, não importa se era visitado pelo representante A do laboratório Cristália ou B do laboratório Eurofarma, porque para o que interessa para a Eurofarma e para a Cristália como um todo, juntando tudo para as três empresas, estou falando de Eurofarma, Supera e a Cristália, você tinha um centro único de banco de dados para poder otimizar melhor as visitas. Então, na prática, com relação a cadastro médico, por exemplo, olha só que interessante. Imagina que um representante da Eurofarma diga que está visitando aquele médico em determinado local no dia da semana, naquele horário, regularmente. Enquanto que tem outro representante que diz que visita aquele mesmo médico, porém a 20 ou 30 quilômetros de distância, no mesmo horário no dia da semana, sendo que ou ele está no local A ou no local B, porque nenhum médico tem o dom da onipresença. Alguma coisa está errada, um dos dois representantes está fazendo visita fria. Basta o GD de posse desse relatório ir no local A ou B e checar se realmente o médico, onde estava o médico naquele dia, naquele horário. Em caso de pegar a visita fria, o representante é desligado sumariamente. Não é justa causa, mas ele perde um belíssimo emprego, porque o salário da Supera hoje está praticamente alinhado com o salário da Eurofarma, que é o topo do ranking da remuneração para propagandista. Portanto, é um setor que não pode vacilar. Qualquer erro, você vai ser desligado e vai perder um bom emprego. Mas voltando então ao processo seletivo da Supera, que é o que interessa para esse vídeo. Como é que é o processo do jeito que ele está na plataforma GUP? Inclusive eu vou colocar o link na descrição, porque nesse momento tem 11 vagas abertas para a área comercial da Supera, praticamente todas para propagandista. O processo seletivo da Supera está dividido em 9 fases. A primeira fase do processo é a inclusão de dados pessoais, ou seja, o seu currículo. Se você tem um perfil atualizado dentro do LinkedIn, basta clicar em botões ali e ele vai importando seção por seção, você não tem trabalho algum. Isso é muito interessante porque dentro do método Rap Pharma que eu criei, o capítulo 12 é sobre networking com foco no uso do LinkedIn. Para sair do básico e chegar no estratégico, eu tenho uma aula específica sobre isso, que ensina exatamente qual é a inteligência do LinkedIn para você não só colocar os dados ali dentro, mas principalmente trabalhar de forma estratégica, estabelecendo conexões ativas, relacionamento e chegar até vagas que não são divulgadas, por exemplo. Mas no caso da Supera, essas vagas são divulgadas na plataforma. Primeira fase, currículo, importando do LinkedIn, trabalho zero. Segunda fase, teste comportamental. São eles: autogestão, autorregulação, extroversão, tomada de decisão e abertura. O que quer dizer sua capacidade de inovação. São perguntas comportamentais, se você já fez testes semelhantes, é por aí, não tem muita dificuldade. Agora, a terceira fase, ela é
crítica, e esse é o principal motivo do vídeo. Eles querem que você encaminhe um vídeo sobre propaganda médica. Vou entrar com mais detalhes a respeito, mas quais são as fases seguintes? São fases de entrevista. Primeiro, remota, depois, entrevista com o gestor, entrevista com o GR, aquilo que eles chamam de etapa presencial, mais além uma etapa final, que seria provavelmente a checagem de documentos, a assinatura do contrato. Qual é a diferença desse vídeo que eles estão pedindo para o que a Eurofarma pediu no ano passado? Eles foram um pouco além na proposta. O candidato tem que definir para esse produto inovador que não foi lançado ainda a marca, o princípio ativo, características, benefícios apoiados em dados clínicos, porque segundo o perfil colocado no script, o médico é detalhista, observador e gosta desses dados científicos. Para o aluno do método Rap Pharma, isso não é uma dificuldade. Na verdade, ele foi treinado para esse momento. Quando eu escrevi e publiquei o método há 10 anos atrás, eu previ no capítulo 8 e 9 tudo que era necessário para o desenvolvimento de uma propaganda médica extremamente técnica, uma propaganda com duas variações, que poderia ser a expositiva, que é baseada no monólogo, ou consultiva, que inclusive eu dou ênfase no curso para esse diálogo com o médico, para que o aluno chegasse nesse momento tecnicamente preparado. Foi preparado para uma entrevista presencial, inclusive, para ele performar desse jeito. Mas, se a solicitação é em vídeo, não tem problema. Por quê? Ele tem que definir um script promocional, que é a sua fala, a respeito desse medicamento inovador que ele desenvolve. Inclusive, o trabalho final do curso é exatamente sobre isso. Ele tem que identificar uma lacuna terapêutica e propor uma solução criativa. É claro que ele não tem as ferramentas de farmacologia para poder isso na prática, mas no terreno da fantasia, da elaboração, pode sim propor uma solução terapêutica que um dia, quem sabe, será lançada no mercado. Isso se chama criatividade, que é exatamente o que a Supera está pedindo nesse momento para os candidatos que aplicam para essas vagas. Quem não fez o curso Rap Pharma tem dificuldade. Está me solicitando a mentoria técnica para planejamento. Como é que vai ser escrito esse script? Segundo, baseado no que vai ser apontado os dados técnicos para esse produto inovador? Que características e benefícios devem ser valorizados? No meu método, tem 22 características listadas para os medicamentos. E isso é um resumo, porque são mais, inclusive. É claro que numa propaganda médica, inclusive se você tem 2 minutos só para cumprir essa tarefa, não vai ter tempo de listar as 22 características e seus benefícios. Porém, existe uma lista de características essenciais para os quais toda propaganda, para ser considerada consistente, ela tem que incluir. Se você não incluir essas 10 características, a propaganda é fraca, o médico não vai entender o produto e, se ele não entender, não vai prescrever. Além disso, dentro dessa fase de planejamento, que tem que ficar muito clara e consistente, você vai apoiar a base da sua interpretação. Porque senão, na hora de gravar um vídeo, o candidato vai ser robótico, baseado extremamente na leitura daquele texto e vai travar a parte emocional, que é a parte que também vai ter que encantar aqueles que assistirão esse vídeo para você passar para as próximas fases, que são de entrevista. Por isso, é um trabalho técnico e, ao mesmo tempo, comportamental, porque precisa se entender que vai ter gente do outro lado assistindo o vídeo. Se as fases anteriores são comandadas por robôs, essa terceira fase tem um humano envolvido, porque alguém vai ter que assistir o vídeo. Não há inteligência artificial suficiente para poder o robô assistir o vídeo e selecionar quem vai para frente e quem fica. Se você precisa de mentoria técnica na fase de planejamento e execução desse vídeo, pode me contactar. Eu faço isso há praticamente 35 anos. Sempre trabalhei com medicamentos de prescrição, portanto, é o que eu mais conheço dentro da indústria farmacêutica. E melhor, se você for aluno do curso Rap Pharma, o que a gente vai fazer é uma revisão a respeito de tudo que você aprendeu, desenvolveu e só obteve o certificado porque você passou nesse meu teste que eu empreguei para você, que é muito semelhante ao que a Supera está pedindo. Se você chegou até aqui, curta o vídeo,
Compartilhe para aquelas pessoas que você conhece que estão no processo seletivo da Supera, porque a barra de exigência das farmacêuticas não vai cair, ela só vai aumentar. E eu estou à disposição de quem quiser saber mais sobre o caminho da prosperidade, porque é possível ser feliz no trabalho atuando para as farmacêuticas. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, estou à sua disposição, até a próxima.